Amém, igreja. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele. Senhor Deus, nosso Pai, colocamos diante de Ti a vida do pastor Jones. Que o Senhor possa, Pai, usar ele, Pai, mais uma vez, Pai. Que o Senhor traga tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou com ele durante a semana, Pai, durante esse dia. Que flua, Pai, rios de águas vivas, Pai, através da vida dele. Que pessoas sairão daqui curadas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém. Tem bastante gente feliz. Eu também estou muito feliz. Essa semana hoje na verdade, nós encerraremos o nosso período de jejum e oração. Ficamos 14 dias orando, intercedendo, buscando a presença do Senhor. Você que pôde vir, você que orou na sua casa, você que intercedeu, você que jejuou, você que se consagrou esse período, sabe, foi um período precioso, foi um período a qual Deus alinhou muitas coisas no âmbito espiritual. Então hoje, nós encerramos o nosso jejum. Se você estava jejuando de janta, café, não importa, não precisa falar o que era, mas é uma coisa entre você e Deus. Nós faremos outros períodos, outras campanhas de jejum e oração, mas eu creio que Deus tem falado ao coração da nossa comunidade de fé, amém? Hoje é um dia de festa, é um dia de festa em dose dupla, porque nós hoje celebraremos a Santa Ceia, e como o Juninho falou, 4 vidas descerão as águas do batismo, estão todas ali, ó. Irmãos, e não foi proposital, 4 vidas e 4 mulheres, na Semana Internacional das Mulheres, 4 mulheres descerão as águas do batismo. E todas as vezes que nós celebramos o batismo, nós falamos que é um dia de festa, é um dia qual o céu fará festa. Nós vamos ter a oportunidade no final dessa mensagem orar pela vida delas, porque elas tomaram uma decisão. E eu falo que todos nós temos 2 decisões para tomar na nossa vida. A primeira decisão é onde é que passaremos a nossa eternidade. Essa decisão você precisa tomar independente da sua religião, independente da sua fé. E nós decidimos aonde passaremos a nossa eternidade. É com o passo de fé que nós vamos dando a cada dia. E nós vamos ministrar exatamente sobre isso, sobre morrer para o mundo e nascer para Cristo. Hoje as 4 irmãs em Cristo descerão as águas do batismo. Então eu quero sim ministrar sobre o batismo. Eu quero falar para você a importância do batismo. Então nós tomamos 2 decisões na vida. A primeira decisão é onde é que eu irei passar a minha eternidade. Essa decisão você precisa urgentemente tomar ainda em vida. Não tem como você tomar essa decisão depois da morte. E a segunda decisão é com quem é que você vai se casar. Sabe, irmãos, isso são decisões que determinam muita coisa na sua vida. Com quem é que você vai se casar, quem você vai escolher para se casar, quem Deus vai colocar na sua vida, também muda o seu destino. Também muda muitas coisas na sua vida, porque eu conheço muitas e muitas pessoas que nasceram num berço cristão, nasceram no berço evangélico, mas a sua decisão não foi tão boa, e aí ela esfriou na fé, e aí ela, sabe, se dispersou. Então essas decisões, elas são muito importantes para que nós tomamos. Mas deixa eu te perguntar, para você que está hoje, veio assistir, veio ver alguém se batizar, alguém que você conhece se batizar, você ainda que não é cristão, que ainda está namorando o evangelho, se simpatizou através hoje desse mundo gospel que tem ganhado, sabe, muita internet, muita visibilidade. O que para você é o batismo? O que significa o batismo no seu coração? Por que essas pessoas irão se batizar? Talvez você entrou aqui hoje e está com dúvida, mas por que essas pessoas vão se batizar? Qual é o sentido do batismo? Por que essas pessoas precisam se batizar por imersão? O que é imergir? Por que elas descerão as águas do batismo? E o que a Bíblia fala sobre o batismo? Eu quero, em pouquíssimos minutos, que hoje tem bastante coisa, tem festa para acontecer, eu quero em pouquíssimos minutos ministrar na sua vida do que é o batismo. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28, eu estou aqui na versão NVI.
Mateus 28, versículo, nós vamos ler o 16. Saúde. Mateus 28 é o último livro, é o último capítulo de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Diga amém. Importante demais você acompanhar o que o pastor fala. Importante demais você anotar. Se você está com seu celular, anota no bloco de notas. Hoje falaremos aqui as 3/4 porções da palavra de Deus. Mateus capítulo 28. Alguns cabeçalhos vão dizer assim: a grande comissão. Sabe, essa palavra ela mexe muito comigo. Eu reflito muito nesse versículo que diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: foi dada toda a autoridade nos céus e da terra. Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. No 19 vai dizer assim: portanto, vão. Presta bastante atenção no 19. Portanto, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Abaixa sua cabeça. Papai, o Espírito Santo de Deus, continua falando com a tua igreja, continua nos ensinando, que o Senhor possa me diminuir para que teu Espírito cresça em mim neste momento, de tudo aquilo que o Senhor tem falado no período a qual esses irmãos se decidiram a se batizar. Papai, mas usa a minha vida neste momento. Não deixa que o homem sobressaia, mas que o teu Espírito fale na vida e no coração, no fundo da alma de cada um que está aqui essa noite. Que não só seja uma noite festiva, mas que também seja, papai, Espírito Santo, uma noite que o Senhor possa marcar cada um de nós através da sua palavra. Você pode dizer amém? Irmãos, batismo nas águas. O que Mateus capítulo 28, a partir do 16 aqui, nos ensina? Que o batismo nas águas não é uma opção. Que o batismo nas águas não é se você quiser, uma hora da telha, você vai lá e se batiza. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, sim, é uma ordenança da parte de Jesus. Jesus, ele ordena para os discípulos: vão, no plural, vão, faça discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós como igreja, nós não podemos abolir a importância de ensinar sobre o batismo. Sabe, nós faremos batismo aqui na comunidade Despertar de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, havendo uma vida querendo se batizar, elas vão descer as águas do batismo. No domingo passado nós ministramos o que é o batismo, o porquê do batismo, por que eu devo me batizar. O curso ele tem extrema importância. Irmãos, o que tem mais importância é a fé que você tem no coração. Porque eu garanto para você, o que a Bíblia garante, eu também creio no que a Bíblia fala. Porque o batismo, presta bastante atenção, o batismo ele não tem o poder de te salvar, mas o batismo é uma ponta do iceberg para você começar a sua caminhada evangélica. Então hoje esses irmãos aqui farão um selo, o selo da promessa do próprio Deus, respeitando e fazendo a ordenança que o Senhor Jesus deu. O próprio Jesus, ele se batizou. Mateus capítulo 3, se você for ver na Bíblia, Mateus capítulo 3, Jesus vendo João Batista se batizar, ele entra na fila, ou seja, até o próprio Jesus pegou fila, e muitas vezes eu e você queremos cortar fila. O próprio Jesus entrou na fila e falou: João, eu preciso que você me batize. E João Batista, primo de Jesus, falou: não, é eu que tenho, é o Senhor mestre que tem que me batizar. Ele falou: não, eu preciso também ser batizado. Ou seja, o próprio Jesus, ele não aboliu a lei. Em momento nenhum ele aboliu a lei dada por Moisés, ele não aboliu a lei dada pelo próprio Deus. Então o próprio Jesus, ele se batiza. Então põe uma coisa na sua cabeça, meu irmão: batismo não é uma opção, batismo não é a hora que você se sente bem para batizar, batismo é uma ordenança da parte do Senhor.
Agora, o que o batismo tem o poder? Qual é o poder? Qual é a importância do batismo? Quando Jesus fala assim, no verso, acompanhe comigo aí, no verso 19, diz assim, olha: portanto, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 18 vai dizer assim, um versículo antes: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Ou seja, Jesus, ele tinha autoridade do próprio Pai, do próprio Deus, para poder ensinar. E essa autoridade ele te dá hoje. Essa autoridade será lançada daqui a alguns minutos na vida de quem vai imergir essas pessoas nas águas do batismo. E no 19, ele diz assim: portanto, vão, faça discípulos em todas as nações. Irmãos, nós fazemos parte de tudo isso. Nós fazemos parte dessa nação escolhida do Senhor. Vão, faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a alguns minutos, essas irmãs, elas vão repetir com a pastora Elis, que vai batizar, em ordenança, a palavra do Senhor Jesus. E ela vai falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, irmãos, é um selo de fé. Essas irmãs daqui a alguns minutos irão estar publicando a sua fé, mas ao longo do tempo, o próprio Espírito Santo foi ministrando no coração delas para ela tomar essa decisão de descer as águas do batismo. É como um casamento. Quem aqui namora sabe o que eu estou falando. Quem aqui namorou e se casou sabe o que eu estou falando. Quem está no caminho sabe o que eu estou falando. Primeiro você conhece o Evangelho, você conhece o que é pisar no Santo dos Santos. Você vai tomando decisões após decisões para chegar no dia do casamento e fazer o quê? Repita assim comigo: a aliança. Mais alta, a aliança. Essas irmãs hoje irão estar fazendo uma aliança, não é com a igreja, não é com a comunidade Despertar. Essas irmãs estarão fazendo uma aliança com o próprio Deus, em ordenança à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 16, a Bíblia não precisa abrir, a Bíblia vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer. Por que a Bíblia explica, irmãos? Presta atenção aqui, que isso é muito importante, para que você entenda. Por que a Bíblia, em Marcos capítulo 16, a Bíblia vai falar assim: todo aquele que crer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, para toda criatura, para todo mundo, para todas as pessoas, e todo aquele que crer. Ou seja, mais importante do que o próprio batismo, mais importante do que o próprio selo, mais importante do que o próprio casamento que elas farão hoje, um casamento, um selo, uma aliança com o próprio Senhor Jesus, com o próprio Deus. O mais importante é o crer. Ou seja, quem crer e for batizado será salvo. Por que a Bíblia, ela não enfatiza só que aquele que não crê? Por que a Bíblia, ela fala primeiro aquele que crê, que mais importante do que se batizar, mais importante do que qualquer outra coisa é crer. O selo da fé é crer. Se nós não cremos, nós não podemos dizer que nós temos fé. Se nós não temos fé, a Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o que é o batismo? O porquê do batismo, irmãos? A fé. Nós ministramos todos os domingos, o Juninho, o Rafa, o André, o Lucas, quem mais ministra? Só, né? Nós todos os domingos, nós ensinamos e enfatizamos que a fé é a base de tudo. O que é a base? Por que nós estamos aqui todos os domingos? Estamos nos clãs, estamos no meio de semana, estamos em campanhas, ministrando e explicando sobre a fé. A fé tem que ser a base de toda a comunidade cristã que se reúne como irmãos. Se a base não for a fé, se a base não for levar as pessoas a crer no Senhor Jesus, se a base... Arnaldo, por favor. Se a base não for nós levarmos essas pessoas a crer no que o Senhor Jesus fez na cruz, nós estaremos todos os domingos aqui em vão. O terceiro ponto aqui, que o batismo, irmãos, ele acompanha a salvação.
que o batismo, ele acompanha a salvação. O batismo leva as pessoas à fé. Agora, se você já viu ali em Lucas capítulo 23, quando tem os três na cruz, os três crucificados, o ladrão de direita, o Senhor Jesus no meio e o ladrão da esquerda. Fiz ao contrário para você entender. Quando um daqueles fala: olha, se tu és mestre, tira nós daqui. Ou seja, na própria coroa do Senhor Jesus estava escrito Rei dos judeus. Só que um dos ladrões meio que tira o sarro, meio que tira uma onda, fala: se o Senhor realmente é filho de Deus, se o Senhor realmente é rei, tira nós daqui. Só que o ladrão da direita pega e fala assim: eu acredito no que o Senhor é, eu acredito em tudo que eu vi, eu acredito no Senhor. Parafraseando para você entender, e o que o Senhor Jesus, ele responde: ainda hoje estará comigo no paraíso, ainda hoje estará comigo no paraíso. Deixa eu te fazer uma pergunta: aquele ladrão da direita, ele se batizou? Deixa eu perguntar de novo: aquele ladrão da direita, ele se batizou? Ele apenas creu. Olha a importância de você crer. Quais são os três pilares, pastor, da salvação? Os três pilares da salvação é a identificação. Primeiro, a identificação. Para mim poder falar, eu creio no que a cruz representa, eu preciso me identificar, eu preciso me apropriar, eu preciso da confissão. A Bíblia vai falar: aquele que confessar com a sua boca. Essa é a base da salvação, essa é a base da fé. O que é identificação? É quando eu olho, por isso que eu pedi para o Arnaldo pregar a cruz. É quando eu olho para a cruz, o que ela representa para mim, eu me identifico no que e porquê e onde. Essa cruz, esses dois pedaços de, muitas das vezes, de madeira para alguém. Irmãos, a cruz, ela sozinha, ela daquela forma, ela não precisa representar nada para nós. O cristianismo, ele precisa olhar para a cruz e saber se ele se identifica com a cruz. Esse é o segredo da salvação. Sabe o que a cruz faz sentido para você? O que a cruz faz sentido na sua vida? Ela realmente está vazia, porque Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje vive. É esse sentido que eu e você precisamos ver. Ou seja, a primeira base da salvação é a identificação. Você se identifica com a cruz? Você se identifica com alguém que foi para a cruz, foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele vive. A segunda coisa é a apropriação, sabe, é o aspecto. A Bíblia vai dizer que é o aspecto da fé, torna aquilo que já foi realizado por Jesus na cruz. Sabe, se você não se apropriar daquilo que já foi feito ali naquele madeiro, se você não se apropriar, nós não podemos falar de salvação se não existir a apropriação. Sabe, quando entendemos que somos salvos, sabe o que é a apropriação? É quando entendemos que somos salvos não por obras, quando entendemos que somos salvos não é por aquilo que nós fazemos, quando nós entendemos que a salvação não é por aquilo que nós damos, ou por aquilo que você deu de cesta básica, por aquilo que você abençoou, por aquilo que você dizimou. A apropriação não tem nada a ver com isso. A apropriação, irmãos, é quando entendemos que pela graça nós somos salvos. A fé é o dom gratuito de Deus, que é pela fé que nós somos salvos. Efésios 8, versículo 2 vai dizer que é pela fé que nós somos salvos. Isso é a apropriação. Agora, quem que pode ser batizado? E agora o que é confissão? O terceiro é confissão, é quando eu confesso com a minha boca em quem que eu creio, por que eu creio. Agora, quem pode ser batizado? Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Essas irmãs irão descer as águas do batismo, porque elas creram no sacrifício de Jesus. Elas se identificaram com a cruz. Elas não somente se identificaram com o filme de Mel Gibson, sabe, irmãos, e é por isso que elas tomaram essa decisão. Eu sempre vou contar esse testemunho, e não me canso de contar esse testemunho, porque para a gente saber aonde a gente estamos, a gente precisamos lembrar de onde nós saímos. Eu nasci num berço evangélico.
Só que o berço evangélico, ele sempre vai te apontar para a cruz. O berço evangélico, ele sempre vai te apontar para a cruz. Agora, qual é o momento que nós encontramos a cruz? Sabe, eu fico impactado, eu fico constrangido. Não é pelo aquilo que Jesus, não é por aquilo que o evangelho, não é por aquilo que eu tenho conquistado, mas eu fico constrangido de verdade, pelo amor que Deus me alcançou. Porque eu não sei se você sabe, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e destinados ao lamaçal do fogo do inferno. Ou seja, o amor de Deus, ele precisa nos constranger de uma forma de quando nós olhamos para a cruz, o que é que nós sentimos no nosso espírito e não é na nossa alma, irmãos, em nome de Jesus. Agora, sabe por que eu fico constrangido? Porque em algum momento da minha vida a cruz começou a fazer sentido para mim. Em 2011, quando eu voltei para o evangelho, eu disse para vocês que eu nasci no berço evangélico. Em 2000 eu fiquei 20 anos fora, 20 anos fazendo coisas e coisas erradas. E hoje, pastor, o senhor peca? Claro, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos falha. A Bíblia vai falar que aquele que não tem falha já pecou, já errou, porque todos nós temos falha. Só que se você não entende, se você não consegue sentir o amor de Deus pela sua vida, sabe, irmãos, isso precisa nos constranger todos os dias, todas as manhãs. Sabe por quê? Porque 1 João capítulo 9 vai dizer que Ele nos amou primeiro. Não foi você que simplesmente se levantou um belo dia e falou assim: a partir de agora eu vou amar a Deus, a partir de agora eu vou me entregar a Deus. Ele fez isso primeiro, porque Deus, Ele é amor. Você precisa sair hoje desse culto repetindo para você mesmo: Deus, Ele é amor. Tem até o nome de uma denominação que diz isso. Deus, Ele é o próprio amor. O que você encontra na palavra de Deus são essas coisas, e você precisa se sentir amado de Deus, amada do Senhor Jesus. Você precisa se sentir amado e amada, porque cada vez que você se sente amado por Ele, cada vez que você se sente escolhido por Ele, mais próximo dEle você começa a ficar, e cada vez que você não se sente amado, mais distante da glória e do amor dEle você começa a ficar, porque Deus, Ele é o próprio amor. Você não vai encontrar em lugar nenhum, em canto nenhum, em religião nenhuma, o Deus que mais ama a não ser um Deus vivo que ressuscitou o terceiro dia. Agora, como que nós, pastor, como que nós recebemos esse amor? Da onde o Senhor tirou isso? Eu vou falar para você em pouquíssimas palavras para você entender. Quando Deus, lá na sua glória, quando Satanás tenta ser maior do que Deus, ele é destituído da glória de Deus e expulso. Satanás, ele é expulso dos céus, ainda chamando Lúcifer, o anjo de luz, ele é expulso do céu. Só que Deus, ele sempre, a Bíblia vai falar que antes do mundo se chamar mundo, Deus já sonhou com você. E quando Satanás, ele é expulso do céu, através de um sopro, vem Miguel, porque Miguel significa ninguém pode ser maior do que Deus. E Deus já tinha no coração da humanidade, Deus já tinha no coração de fazer o homem segundo a sua imagem. E Ele faz Adão, pega ali o barro, você já conhece a história, pega ali o barro, sopra nas narinas de Adão e começa a fazer a humanidade. A Bíblia vai falar lá em Gênesis 3, que Deus faz homem e mulher, Deus faz homem, o ser humano macho e fêmea, e coloca Adão no jardim do Éden, um jardim de delícias, um jardim a qual ali não tinha doença, não tinha sofrimento, não tinha angústias. Só que você sabe da história que o homem peca, o homem erra, o homem come do fruto proibido, que não é a maçã e muito menos da Apple. Só que o homem peca, o homem erra. Só que antes desse homem errar, antes desse homem falhar, ele tinha prazer em Deus, ele tinha comunicação, ele tinha relacionamento com Deus todos os dias. Todos os dias Deus descia e falava: Adão, o que é que você fez hoje? Adão, que bicho que você colocou o nome hoje? Ah, Senhor, hoje eu coloquei o nome ali na onça. No outro dia no leão. Ele tinha relacionamento com Deus. Só que o homem peca, o homem erra, e Deus então monta um abismo. O homem não pode mais ter comunicação com o próprio Deus. Primeira profecia da Bíblia,
Gênesis 3,16. Da mulher, do fruto da mulher, virá alguém que pisará na cabeça da serpente. E ali o homem, por milhares e milhares de anos, ele fica destituído. Romanos capítulo 3, versículo 23. O homem foi destituído. O homem carece todos nós carecemos da glória de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus. E a humanidade estava destinada ao lamaçal do fogo do inferno. Só que Deus, repita comigo, Deus é? Não, está fraco. Deus é? Deus é amor. E Ele vê a humanidade a qual Ele criou. E Satanás levantando a bandeira da vitória. E Satanás, quando ele vê Adão pecando no Éden, ele grita: eu venci, eu venci, eu venci. E Deus, em Gênesis capítulo 6, Deus, ele praticamente, ele se decepciona com a humanidade, ali em Sodoma e Gomorra, a humanidade totalmente promíscua, a humanidade totalmente, fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus, e Deus assistindo tudo aquilo. Deixa eu te falar algo, irmãos, Deus nunca esteve perdido, Deus nunca perdeu o controle de nada. Às vezes alguns teólogos falam, então Deus não sabia o que fazer, Deus não sabia o que fazer, ficou perdido por milhares e milhares de anos. Isso é mentira de Satanás. Quando o homem, ele é feito segundo a imagem dele, Deus já sabia o que ia acontecer hoje em 2024, 10 de março de 2024, porque Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus nunca perdeu o controle da sua vida, mas porém, ainda lá no Éden, ainda lá na Torre de Babel, o homem não poderia mais conter Deus. Deus vinha, falava com os profetas, Deus vinha, falava com Davi, Deus vinha, falava com Samuel, e novamente o Espírito de Deus subia. Mas Deus é amor, e por Ele ser amor, Ele sempre quis ter relacionamento com a humanidade. Deus sempre sonhou em pegar você no colo e colocar você no joelho dele e fazer carinho em mim, fazer carinho em você. Deus sempre olhou o meu e o seu sofrimento em Deus. Então Deus sempre quis arquitetar um plano. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Então Deus manda o seu único filho, que João 3,16 diz assim: Deus mandou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando ele vem, ele é o único. Depois que ele vai para a cruz, que ele ressuscita, ele passa a ser o primeiro, porque o segundo está do seu lado. Todo aquele que aceita, todo aquele que entrega a vida para Jesus. Então Deus vem, engravida a própria Maria, uma virgem, segundo os teólogos, de aproximadamente 16 anos. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Muitos dizem que Deus, Alex, não sabia como era ser pai, porque no Velho Testamento, somente ali em Jeremias vai chamar Deus de Abba, mas Deus, ele vem, através do próprio Espírito Santo, engravida Maria, e os planos e os propósitos de Deus começa a ser arquitetado, começa a ser colocado para fora, e nasce o menino Jesus. Jesus, ele nasce com um propósito, de ir para a cruz. Jesus, ele nasce com o propósito de ir para a cruz. Por que eu falei para você do batismo? E ele precisava ser batizado para cumprir a lei. E quando ele está ali no Rio Jordão, a fila, e João Batista ministrando, e João Batista falando, e João Batista exortando: raça de víboras, se arrependa, arrependei-vos, porque é chegado a hora. E ele vê Jesus, e quando Jesus é batizado, uma pomba de uma forma corpórea senta no ombro de Jesus, representando o Espírito Santo de Deus, e do céu vem uma voz e diz: esse é o meu filho, a qual eu me comprazo. Naquele momento Satanás também levanta um alerta. Naquele momento Satanás fala: epa, espera aí, eu vou novamente frustrar o plano dele. Sabe por que Satanás odeia você?
Sabe por que Satanás odeia você? Porque você tem um Deus manifestando dentro de você. Ele não suporta isso. Ele queria estar dentro de você. Ele queria estar no seu lugar. Ele queria ser imagem e semelhança do próprio Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Só que quando Jesus recebe o Espírito, ele também fica sabendo. Porque do céu vem uma voz. Do céu vem uma voz: esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. No capítulo 4 de Mateus, o que é que vai acontecer, igreja? Satanás é conduzido pelo Espírito com letra maiúscula. Satanás é conduzido para o deserto e jejua durante 40 dias e 40 noites. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, somente recebendo algo da parte do Pai. Ali Jesus em jejum, o que Satanás, vem comigo que eu já estou encerrando, o que Satanás tenta fazer novamente? A mesma coisa que ele fez lá no Éden. Ele tenta frustrar os planos e os propósitos de Deus. Exatamente, ele fala para Jesus: se você é filho de Deus. Jesus não era somente filho de Deus, ele era filho amado de Deus. Se você é filho de Deus, lança-te daqui, que o próprio Deus vai enviar anjos que vão te abraçar, que vão te pegar. Ele não precisava, Jesus ali, ele não precisava obedecer Satanás. Ele fala: sai-te daqui, porque eu sei o Deus que eu tenho, parafraseando para você entender. E ali no final dessa tentação de Mateus capítulo 4, no final dessa tentação, a Bíblia vai falar que anjos saem e preparam bandejas de comida para Jesus, para que ele pudesse se alimentar. Ou seja, irmãos, os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Jesus sai dali daquela tentação, e ali começa os primeiros milagres de Jesus. E Jesus, ele vai fazendo milagre na sua caminhada, e vai fazendo milagre, mas o propósito dele sempre foi a cruz. O propósito de Deus mandar o seu próprio filho sempre foi a cruz, porque o que o primeiro Adão, 2 Coríntios capítulo 5, 17, o que o primeiro Adão errou lá atrás no Éden, o segundo Adão vai consertar através da cruz. Ou seja, para que nós possamos entender sobre salvação, nós precisamos entender que Deus é o próprio amor. Se nós não entendemos que Deus é o próprio amor, quando, irmãos, eu consegui entender isso, e eu vou falar para vocês, não foi no dia que eu levantei a mão e aceitei Jesus, foi aos dias, cada dia, cada oração, cada palavra, cada vez que eu abria a Bíblia, sabe o que eu sentia? Não sentia somente mais poder, não sentia somente mais que eu estava lendo, não sentia somente mais que eu estava ficando no meu intelecto, sabendo das coisas. Eu sentia e sabia que cada vez que eu lia a Bíblia, eu era mais amado ainda. Sabia que cada vez que eu lia uma parte da palavra de Deus, cada vez que eu dobrava o meu joelho, eu sabia que Deus tinha enviado o seu próprio Filho na cruz para morrer por mim. Se você não consegue se sentir amado por isso, irmãos, isso que eu estou pregando para você, ministrando na sua vida, é o próprio Evangelho. O Evangelho de Deus, ele é amor. O Evangelho de Deus não é religião. O Evangelho de Deus não tem placa. Se placa fosse boa, ela não estaria lá fora, ela estaria aqui dentro. Ou seja, o Evangelho de Deus é amor. Quando nós olhamos para as pessoas, se nós não sentimos e não temos compaixão de um pelos outros, nós precisamos voltar lá atrás e saber que Deus é o próprio amor. Ou seja, Ele te amou tanto que enviou seu único Filho na cruz para morrer por mim e morrer por você. É isso que essas 4 irmãs irão hoje selar através da fé que ela tem, que o próprio Deus enviou o seu unigênito Filho para morrer por ela, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor de Deus me constrange a cada dia. Esse amor que Ele tem por mim me constrange a cada dia. Eu fui taxista durante 20 anos. 20 anos da minha vida eu dirigi um táxi. Nunca fui assaltado. Tive um acidente em Bertioga em 2016, onde saí sem nenhum arranhão. Tenho 3 filhos maravilhosos. Tenho uma vida totalmente guardada por Deus. Tenho uma vida, posso dizer, tenho uma vida abastada, totalmente guardada por Deus. Sabe, irmãos,
quando eu olho para cima, que eu sei que é de lá que vai vir o meu socorro, o amor dele na cruz começa a me constranger. Sabe por quê? Porque eu nunca prestei, eu nunca vali nada. Eu não sei por que Deus envia o seu único filho na cruz para morrer por mim. Sabe por quê? Porque eu preciso entender que eu era pecador. Eu vim da descendência adâmica. Eu e você, nós éramos pecador. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu vejo o sacrifício de Jesus na cruz, sabe, para mim não é sacrifício nenhum sair 10 horas, 11 horas da noite e ir buscar alguém numa biqueira. Sabe por quê? Que eu sei quem morreu na cruz por mim. Para mim não é sacrifício nenhum fazer alguma coisa pela obra. Para mim não é sacrifício nenhum ser um dizimista fiel. Para mim não é sacrifício nenhum jejuar 2, 3 dias na água. Para mim não é sacrifício nenhum ler a Bíblia pelo menos 8 vezes. Sabe por quê? Porque eu sei da onde eu vim e eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que Ele enviou o único filho para morrer por mim na cruz, sabendo que eu não valia nada, não prestava, já errei, já pequei, já fiz muita coisa errada. Mesmo assim Ele continuou amando a minha vida e falando todos os dias no meu ouvido: você é um escolhido meu. Irmão, sabe o que te leva aos pés da cruz? Sabe o que te leva à glória e contemplar a glória do Senhor? É você saber que você um dia também era pecador igual eu que vos falo. Mas quando você olha para a cruz precisa te constranger. A cruz precisa começar a fazer sentido para você. Não é apenas se entregar a Jesus, não é apenas levantar a mão. A Bíblia vai falar o que a boca fala, mas o coração precisa sentir. Sabe, se não tiver uma transformação no seu interior, o que é para você despertar? Despertar tem que despertar dentro de você. Se não despertar dentro de você, meu irmão, os braços vão cansar, as pernas vão cansar de correr. Sabe o que é o despertar dentro de você? É quando você entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus e fala: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e confio no Senhor, porque Ele tudo fará. Sabe, quando Jesus ele vai para a cruz, Ele não foi para a cruz simplesmente de gracinha. Ele não foi para a cruz para afrontar os fariseus e os judeus. Ele não foi para a cruz para afrontar Pilatos. Ele foi para a cruz para cumprir um propósito do próprio Pai. E qual era o propósito do próprio Pai? Deus ele é amor. Deus ele é amor. E quando a Bíblia fala, 1 João 1:9 vai dizer assim: Deus te amou primeiro. Se Deus me amou primeiro, irmãos, não tem como eu comparar o amor que eu tenho no meu coração para com Deus, porque Ele me amou primeiro. Você não é capaz de tirar uma unha do seu filho por alguém. Você muitas vezes não é capaz de tirar algo do seu filho para dar para alguém, mas o próprio Deus tirou o próprio filho e mandou para a cruz, por amor a mim e por amor a você. Eu não sei se isso faz sentido nesses dias que nós estamos vivendo tão difíceis, onde cada dia mais nós temos menos tempo, cada dia mais nós se envolvemos com tantas coisas que temos menos tempo. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que tudo aquilo foi por minha causa. A Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Ele envia o seu único filho para a cruz, Ele não sabia se hoje nós estaríamos sentados numa cadeira ouvindo uma palavra. Quando Ele envia o seu único filho para a cruz, Ele diz: para todo aquele que nele crê. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16 vai dizer assim: ide por toda criatura e pregar o evangelho, para todo aquele que nele crer e for batizado. Sabe por quê, irmãos? Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você: as águas do batismo é um símbolo, é um selo, mas nós precisamos crer no que foi ministrado ali naquela cruz. O que significa a cruz, pastor? A cruz significa, irmãos, quando todo sangue é derramado na cruz. Se você não assistiu ainda o filme do Mel Gibson, ele relata bem o que Jesus passou. O próprio Pai, olhando todo o sofrimento do Filho na cruz. Sabe por que o Pai olha aquele sofrimento do Filho na cruz?
Porque Deus, Ele sempre mirou a pessoa que está aí do seu lado, porque Deus, Ele é o próprio amor, e Ele nunca vai abrir mão de mim, de você. Quando nós cantamos esse louvor, me batiza com fogo, nós só podemos batizar as pessoas nas águas do batismo, mas quem batiza com fogo é o próprio Deus. Em 2011, eu verdadeiramente entreguei minha vida para Jesus. Quem me conhece 20 anos atrás sabe o que eu estou falando, e eu não vou me cansar de pregar o Evangelho, e o Evangelho verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho verdadeiro é o Evangelho que te constrange. O Evangelho verdadeiro, não há Evangelho verdadeiro sem renúncia. Não há Evangelho verdadeiro se você não renunciar a algo. Sabe por que não há Evangelho verdadeiro se você não renunciar a algo? Porque Ele entregou o único filho que Ele tinha na cruz, para que você hoje pudesse ter a oportunidade de entregar a sua vida terrena a Ele. Sabe, nós estamos falando de uma vida terrena. Eu falei que nós temos que ter duas decisões na nossa vida. A primeira, onde é que vamos passar a nossa eternidade, e com quem é que nós vamos se casar. Porque às vezes você decide passar a eternidade, mas alguma coisa te desvia. Mas eu decidi entregar a minha vida para Jesus, mas entregar 100%. Às vezes temos dificuldade. Quem aqui não tem dificuldade, irmãos? Eu tenho, e não é poucas. Mas eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu decidi ir até o fim, combati o bom combate e guardei a fé. Agora, quem está vos falando não é alguém santo, não. Não é alguém santo, o único que não peca, mentira de Satanás. Mas eu sei o Pai que eu tenho, eu sei do amor que Ele tem por mim, e você precisa todos os dias se sentir amado por Ele. Talvez você tenha vivido os seus dias, você está aqui hoje vivendo os seus dias e não acha sentido para a sua vida, porque é um dia após o outro e você vê que as coisas parecem que estão piorando. Quantas vezes você falou isso essa semana? As coisas parecem que estão piorando. Eu parece que comecei a servir a Deus, parece que as coisas estão piorando. Não é que as coisas estão piorando. Antes você era do outro lado, agora você decidiu servir a Cristo. Agora você já faz parte dele. Agora você vai ser levado para um deserto para ser tentado, como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias. Ou seja, irmãos, se nós não entendermos que o Evangelho também é renúncia, o Evangelho é aliança, o Evangelho é entrega, o Evangelho é compromisso, o Evangelho é princípio, nós teremos muitos e muitos problemas, sabe? Mas hoje Deus está abrindo seus olhos espirituais e dizendo assim: eu continuo amando a sua vida, nada mudou. Hoje nós vamos ministrar a ceia, no momento ao qual você estiver pegando o seu cálice da ceia, você precisa entender isso, é a renovação da sua aliança. Se a banda já quiser subir, é a renovação da sua aliança. Ou seja, essas irmãs hoje irão descer as águas do batismo e elas farão a aliança com o Senhor, e todos os meses elas renovarão essas alianças através da ceia. Ou seja, talvez você tenha pensado assim: nossa, eu pequei tanto, eu errei tanto, eu sou tão pecador, eu sou tão imundo, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Isso é tudo que Satanás fala no seu ouvido. Mas Deus, hoje Ele te diz: eu continuo te amando, eu continuo o amor que eu tenho por você, nada mudou, nada mudou. Sabe o que distancia, irmãos? Em nome de Jesus, sabe o que distancia você da presença do Senhor? É quando você olha para dentro de você e começa a ver as suas falhas. Eu não posso me batizar, eu não posso me entregar porque eu estou cheio de falhas. Todas as vezes que você tem esse pensamento, tudo que Jesus fez na cruz você está anulando. Tudo que Jesus, vou repetir para você, tudo que Jesus fez na cruz, quando você toma essa atitude, você está anulando, porque nós só somos justos porque Ele foi justo em nosso lugar. Nós só podemos, irmãos, Deus, quando Ele olha lá de cima, Ele não vê você primeiro, Ele vê o Filho primeiro. Então você será visto por Deus através do Filho. Ou seja, foi o Filho que foi para a cruz, para o sacrifício, e nós não podemos anular isso.
ninguém, isso não vai existir de novo. Jesus, quando vir buscar a sua igreja, Ele não será crucificado novamente, fica tranquilo, não vou pregar heresia para você. Quando Ele vir, Ele virá buscar a sua igreja, adornada e preparada para subir com Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Eu gostaria que você não avaliasse você. Em nome de Jesus, se puder apagar as luzes aqui. Que você não fizesse avaliação no seu interior. Não faça isso nesse momento. Mas comece a refletir naquilo que você ouviu. Que a Bíblia vai falar em Romanos 3:23, que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E através da atitude do próprio Deus, Ele envia o seu Filho para a cruz. E hoje, nós temos a oportunidade de ter novamente a presença, o relacionamento com o próprio Pai. Sabe o que é relacionamento, irmão? É quando você olha para dentro de você, tem um Espírito que te consola. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, de verdade, isso te dá poder, poder de filho. Isso te dá poder de filha. É você ouvir o Espírito Santo falando aos seus ouvidos: filha amada, filho amado. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, muitas pessoas não vão sair daqui falando em línguas, um sapatinho de fogo. Às vezes isso não acontece no primeiro momento. Mas quando você sabe que é filho, você abre a palavra de Deus, você abre as Escrituras. A cada dia você vai se sentir muito mais amado, porque você tem o poder de filho. Sabe, irmãos, eu já tive várias e várias vezes oportunidade de desistir, parar com tudo. Mas quando eu abro as Escrituras e eu gosto de ler, eu gosto de refletir na palavra, eu percebo a cada dia o quanto eu sou amado de Jesus, o quanto eu sou amado do próprio Pai. Então isso me dá gás, isso me dá um upgrade, isso me dá a cada dia. Não, eu não posso desistir, porque alguém não desistiu de mim. O Pai não desistiu de você em nenhum momento. Hoje talvez você não veio aqui simplesmente fazer uma visita. A banda vai ministrar esse último louvor. Sabe, eu gostaria que você aí no seu lugar, você conversasse com Deus e refletisse nos planos e nos propósitos dEle. Por que Ele enviou o seu único filho para a cruz? Começa a ter essa certeza dentro de você. Foi por você, irmão. Eu não vou pedir para você falar para a pessoa do seu lado, não. Foi por você, minha irmã. Foi por você, filho, que Ele enviou o único filho para a cruz. Sabe, foi para todo aquele que nele crê. Se você crê, sabe, hoje você pode sair daqui hoje totalmente diferente. Talvez você não vai sair daqui mais bonito e nem mais bonita, mas no teu espírito algo pode acontecer assim, se você crer. Sabe, eu não sou melhor do que ninguém, meu irmão. De verdade, não sou melhor do que ninguém. Talvez um dos piorzinhos que está aqui. Mas um dia eu decidi que eu quero ter relacionamento com esse Deus. Eu decidi que na minha lapela, eu já falei isso para Elis, que eu não quero que coloque o meu nome. Se quiser pode colocar, mas não esquece de falar: aqui jaz alguém que carregou a presença do próprio Deus. Aqui jaz alguém que um dia carregou a presença do próprio Espírito Santo de Deus. Sabe, quando o homem erra, quando Adão peca ali no Éden, ele não pode mais ter comunhão, ele não pode mais ter o próprio Deus dentro dele. Deus cortou o elo, mas através da cruz, através do sacrifício da cruz, nós reconquistamos isso novamente. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe,
oportunidade de ter um Deus ministrando dentro de você todas as manhãs, todos os dias. Não abra mão disso. Eu pude experimentar a presença do Senhor esses 14 dias que nós oramos aqui, 13, né? Faz 14 hoje. Sabe, irmãos, apenas um som tocando, mas os anjos visitou, os anjos falou com cada um que esteve aqui. Sabe o que é isso? É nós sentirmos a própria presença do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Sim, Jesus, muda o ambiente neste momento. Sim, Espírito Santo, toca onde homem nenhum toca. Sim, Jesus. Reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Reacender a brasa. Sim, Jesus. Toca, papai. Espírito Santo de Deus. Acende a chama em mim. Reviva, batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Um barulho diferente, como um vento veemente. Eu vejo ruas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Reviva, batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Reacende, Senhor. Reviva, batiza com fogo. Batiza, papai. Reacende a chama em mim. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Glória, glória, Espírito Santo de Deus. O ato da cruz, ele dividiu a história da humanidade. Porque o ato da cruz, praticamente o calendário começou novamente. Porque hoje, se estamos em 2024, é pós-Jesus. Nós tínhamos um destino antes da cruz, mas depois da cruz, nós vamos ter um outro destino. Eu quero te fazer uma pergunta: qual lado da cruz você quer ficar? Qual lado da cruz você decide a sua vida? Qual lado da cruz você decide muitas vezes a sua vida e a vida da sua família? Sabe, irmãos, nós precisamos todos os dias querer estar do outro lado da cruz. Sabe por quê? Pela seguinte coisa. Juninho, põe essa cruz um pouquinho mais para frente aqui para mim. Sabe por quê, irmãos? Eu já estou encerrando e nós vamos para o batismo. Quando o próprio Deus, Ele olha lá de cima, Ele não pode mais ver alguém pecador, Ele não pode mais ver alguém tão errante, Ele não pode ver mais alguém humano. Sabe por quê? Porque Ele vê o próprio Jesus aqui. Então eu não consigo, Ele não consegue me ver
porque Jesus está aqui na cruz, feito um sacrifício por mim e por você. Você precisa decidir, todos os dias da sua vida, qual lado da cruz você quer ficar. Eu quero te fazer um convite essa noite. Eu não sei qual vida você está vivendo, eu não sei quais as decisões que você tem tomado sobre a sua vida, mas se você quiser levar desse Cristo no seu coração, você não precisa vir aqui à frente. Aí onde você está mesmo, somente estenda suas mãos aos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais gente, irmãos, aleluia. Pai, Espírito Santo de Deus, que todos os dias esses irmãos, ó Pai, receba não somente, Pai, algo humano, mas receba algo dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que eles decidam todos os dias viver, papai, atrás da cruz, que a cruz faça sentido todos os dias sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, continua orando, continua buscando. Oh, aviva, Senhor, aviva a tua igreja, aviva, Senhor.